Olá a todos, eu me chamo Gabi Santos, componho a direção nacional da nossa Juventude Socialista e hoje estou aqui para fazer uma entrevista muito especial com um amigo, militante, companheiro de luta já há alguns anos nessa caminhada, que é o querido João Pedro Boechat, que está aqui hoje com a gente, que assumiu recentemente a pasta da Coordenadoria de Juventude lá no município de Niterói. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Gabi, pela recepção, uma companheira antiga da época da Uni. É sempre um prazer estar aqui com vocês e representando a juventude lá em Niterói, que é uma grande honra também. Bom, gente, para essa nossa entrevista, esse bate-papo, a gente vai falar um pouquinho desse trabalho que tem sido desenvolvido com a juventude lá no município de Niterói, um pouquinho da gestão do nosso prefeito, Rodrigo Neves. E, para começar, né, gostaria de pedir para você, João, se apresentar para a gente, falar um pouquinho da sua vida, da sua jornada e trajetória até chegar nesse espaço da coordenadoria hoje. Bom, eu me chamo João Pedro Boechat, né, tenho 28 anos, sou formado em Direito na UF, em Niterói também, sou nascido, criado em Niterói, minha família toda de Niterói, e eu comecei a militar politicamente no movimento estudantil, né, desde a jornada de junho de 2013, depois na universidade. Na universidade a gente viveu aquela época do impeachment da Dilma, depois a reforma trabalhista do Temer, depois a eleição do Bolsonaro. E nessa época eu liderei um movimento chamado Direito UF Antifascista, que acabou tendo projeção nacional, porque teve uma censura do tribunal, dizendo que era uma propaganda política contra o Bolsonaro, que era um absurdo. No final a gente conseguiu vencer no Supremo e mobilizar todas as universidades em torno do movimento antifascista. Depois eu fui diretor da Uni, né, já representando o movimento Reinventar, né, da juventude do PDT, e fui presidente também do Conselho Municipal de Juventude, né, representando as atléticas universitárias de Niterói. Depois disso, depois de ter sido, né, diretor da Uni, depois de ter saído já da universidade, eu recebi um convite do Rodrigo Neves, né, que é meu líder e é grande amigo, para trabalhar com ele, conhecer a política institucional de perto. Ele estava voltando para a Prefeitura de Niterói para assumir a Secretaria Executiva do prefeito Axel. E agora, esse ano, ele ganhou a eleição, assumiu a prefeitura e me convidou em início de fevereiro para assumir a Coordenadoria da Juventude e coordenar um grande programa que a gente está fazendo, que é o Aluguel Universitário. Maravilha! É muito bom ver que, né, a gente que vem dessa base de movimento estudantil vê como que os caminhos da política eles podem se abrir para outras construções, né, para além desse, que esse é um excelente começo, mas como que a gente pode fazer essa articulação para além. Como que foi assumir esse desafio? Como que foi aceitar esse convite, né, e assumir a responsabilidade de tocar uma política de juventude para milhares de jovens dentro do município? Olha, foi bem desafiador. No início eu fiquei muito nervoso, mas eu acho que vem dando certo o nosso trabalho, né? É fundamental, assim, para todo gestor de juventude no Brasil inteiro tem uma certa dificuldade com orçamento, é uma política muito nova, a política de juventude no Brasil. Mas em Niterói, a Coordenadoria de Juventude foi criada em 2003. E isso foi no mesmo ano que foi criada a Secretaria Nacional de Juventude. Então, a gente é uma cidade pioneira. E o Rodrigo Neves, como prefeito, ele sempre valorizou a importância da juventude, né? Niterói já tem várias políticas de juventude que funcionam, não só na coordenadoria, mas em outras secretarias também, até porque é uma política transversal. E ele me deu a confiança de tocar esse projeto, que também é um projeto muito ambicioso e grande. E, então, é um orgulho, assim, poder contribuir com isso, assim, em fevereiro. Quando a gente assumiu, em menos de 15 dias, a gente apresentou a lei para a Câmara da criação do projeto. Terminou de regulamentar todo o projeto, já está quase tudo pronto para a gente lançar aí no início do mês que vem, se tudo der certo, o primeiro edital. Maravilha! E como que funciona o aluguel universitário? Quais são os próximos passos a partir de agora? Quantas pessoas vocês pretendem atender? E como que como que vai funcionar essa integração da política de juventude com a política de ocupação da cidade, né? Que é uma coisa também muito nova e que esse pioneirismo não pode ser... enfim, tem que ser mencionado. Olha, Niterói tem uma característica peculiar, né? É uma cidade de 480 mil habitantes, né? Que fica do lado do Rio de Janeiro, que tem um IDH mais alto, mas tem todos os desafios sociais do estado do Rio de Janeiro, né? Tem crime organizado, né? Tem uma população grande de vulnerabilidade social.
E Niterói também é uma cidade universitária. Niterói, na verdade, tem mais de 70 mil estudantes universitários. É uma proporção muito grande da cidade. E não só... Nós temos a UF, que é a principal universidade da cidade, tem mais de 35 mil estudantes na UF, mas a outra metade fica nas universidades privadas. Anhanguera, Estácio, Universo, La Salle, Cândido, FAMAT. E também agora tem um novo polo do IFE, que está começando agora os primeiros cursos de graduação. Então, a nossa política, ela vem para ajudar os estudantes universitários, né, que são muitos, e a gente sabe o quanto que desde o SISU, desde a lei de cotas, desde o ProUni, do FIES, que o público universitário se democratizou e tem novos desafios, né, de permanência, mas também vem dentro de um grande projeto de revitalização no centro da cidade. Niterói tem um centro que tem muitos imóveis ociosos, prédios abandonados, mas também prédios ocupados, mas com muitos imóveis ociosos. E a nossa política de urbanização na cidade é adensar o centro, trazendo pessoas para morarem no centro. Então, nós estamos desenvolvendo várias políticas de urbanização, né, de reformas nas ruas, né, terminou agora a reforma da Orla, que é a Rua das Barcas, a Avenida Rio Branco. Agora vai começar a Avenida Amaral Peixoto, que é uma avenida principal do centro da cidade. Né? E tem outras políticas também, tem o fundo imobiliário, que a Niterói vai investir mais 300 milhões para emprestar juros subsidiados, né, esse recurso, crédito, para os empresários construírem imóveis residenciais na região do centro, fazerem retrofit, enfim. E o aluguel vem para trazer os estudantes que são jovens, né, em sua maioria, para habitarem no centro da cidade. Então a gente vai pagar um auxílio de R$600 por mês para os estudantes, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Então a gente vai contemplar também os da pós, que é uma coisa que é rara também na assistência estudantil. Sim. E tanto os das universidades públicas quanto os das privadas. E o único critério vai ser um critério de renda através do CadÚnico. A gente vai lançar um edital agora, se der tudo certo agora, início de junho. E a ideia é já trazer 1.000 estudantes agora em junho. E depois lançar um edital no fim do ano para em janeiro entrarem mais 1.000 estudantes. E depois, no meio do ano que vem, em julho, mais 1.000. E chegar até o fim do governo, 2028, com 7.000 estudantes dentro do programa. É uma política muito grande, ambiciosa e é um marco, assim, até para a institucionalidade da Corredoria da Juventude de Niterói tocar uma política tão pioneira, né, no nosso país. A gente vem conversando, a gente está aqui no Encontro de Gestores, né, no Encontro Nacional de Gestores de Juventude, e a gente vem conversando muito com gestores sobre essa política, que é uma política que eles querem, inclusive, replicar em outros lugares. Então, mais uma vez, Niterói e o PDT sendo pioneiro na política de juventude no Brasil. Excelente. É uma proposta incrível e a gente consegue, a partir, né, disso, a gente consegue atacar vários outros problemas dentro da cidade. Consegue combater a violência, onde a juventude é sempre uma das mais atacadas, as pessoas dos grupos que mais estão envolvidos, consegue combater ali a especulação imobiliária, as formas de gentrificação, né, do centro, de alguns bairros dentro da cidade, e fazendo com que a juventude possa ter permanência estudantil, permanência dentro da graduação, da pós-graduação, que também é uma inovação até para as políticas de assistência que a gente tem no Brasil hoje. Então, assim, realmente é um case brilhante. Tenho certeza que o Rodrigo, o prefeito, está fazendo um excelente trabalho. Parabenizo você, João, por estar à frente também desse desafio. E como que tem sido, agora para a gente encaminhar aí para finalizar a nossa conversa, como que tem sido essa atuação já à frente da gestão, né? Junto da gestão do prefeito Rodrigo Neves, as responsabilidades do mandato, de percorrer todo o município, entender todas as demandas. Como que tem sido essa atuação e como que você enxerga, enquanto jovem dentro dessa estrutura institucional, a possibilidade de atuar politicamente e de expandir esse nível de articulação também para os outros jovens do município, sabe? Para que eles possam enxergar que a política também pode ser um espaço para eles. Olha, é um desafio muito grande governar uma cidade de qualquer tamanho, né? São muitos entraves e é necessário ter muita vontade, muito trabalho e
realmente perder o sono para conseguir fazer a gestão no nível de que o povo espera. Niterói é uma cidade bem exigente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele durante bastante tempo, né? Eu trabalhei 2 anos na Secretaria Executiva, depois trabalhei no gabinete antes de assumir esse espaço. Então eu consegui ver de forma macro, assim, participar, né, de todas as áreas assim, da prefeitura de alguma forma e entender o tamanho do desafio. É um tamanho hercúleo, mas ele já é experimentado, finalizou 2 mandatos com 85% de aprovação. Quadraço. E, então ele é uma referência que a população tem uma confiança muito grande nele, de que ele não vai descansar até ele entregar uma cidade da forma que Niterói merece. O objetivo é que Niterói seja a melhor cidade para viver e ser feliz do Brasil. A gente sempre fala. E a gente sempre fala também que é uma corrida sem linha de chegada, porque a gente resolve problemas e outros problemas aparecem. Eu vou dar um exemplo. Quando o Rodrigo assumiu em 2012, aliás, ele ganhou em 2012 e assumiu em 2013, ao longo dos anos, Niterói começou a ter um problema crescente de violência urbana. E não é atribuição da prefeitura, né, constitucional, de atacar o problema da segurança pública. Mas ele teve coragem e construiu o Pacto Niterói contra a Violência, que é um programa transversal com várias políticas de investimento em inteligência policial, né, investimento em estrutura para a polícia, para a guarda municipal, mas também várias políticas de prevenção com viés social, várias políticas de juventude, né, como Niterói Jovem Ecossocial, que é uma política, né, de desenvolvimento econômico e de participação de consciência social voltada para o meio ambiente, para a juventude. Tem o Espaço Nova Geração, que se localiza nas regiões de maior vulnerabilidade social da cidade. Tem o Parque Esportivo Social do Caramujo, que também tem um trabalho muito forte com jovens. E a nossa juventude, ela tem esse desafio de que ela é a maior vítima da violência urbana no Rio de Janeiro. A gente precisa ter uma atenção especial com a juventude, porque depois que passa a época da escola, às vezes a juventude não tem mais esse suporte necessário para se desenvolver. Niterói, como eu disse, é uma cidade universitária e a gente precisa conseguir fazer com que a juventude da nossa cidade aproveite esse espaço, essas vagas e entre nas universidades, né? E se não entrar nas universidades, mas que consiga se capacitar profissionalmente, que consiga gerar renda, né? Muitos jovens hoje já não enxergam mais a universidade como o caminho, né, de ascensão social. Existem outros caminhos, de fato. Então a gente precisa construir várias políticas para conseguir fortalecer essa juventude e principalmente ter atenção com a juventude que está mais na direção de ser cooptada pelo crime organizado. Eu acho que a gente vem, né, cada vez mais tendo sucesso, mas eu acho que é sempre um desafio também de manter a juventude interessada pela política. Eu acho que com o passar dos anos, a juventude perdeu muita crença na capacidade da política de resolver os problemas, de enxergar o Estado como um problema às vezes, e eu acho que isso é o maior pecado. Eu acho que o único caminho para o Brasil é a gente aproveitar a força do Estado brasileiro e desenvolver a nossa economia, desenvolver os jovens. Niterói também tem, embora seja um município, tem políticas desenvolvimentistas. Eu posso citar, por exemplo, Niterói está realizando a dragagem do canal do São Lourenço, que é um canal, né, que fica na região portuária da cidade, e a gente está aumentando o calado, que é a profundidade do canal, para navios de grande porte conseguirem entrar e reativar a indústria naval da região para o reparo de navios de grande porte. Vai gerar milhares de empregos. Então, é uma política que está sendo investida com dinheiro do Estado, através do município, e é fundamental para a economia da cidade e da região, né, e do Brasil. É uma política de industrialização que é totalmente a cara do PDT. Maravilha. Bom, gente, é muito bom ver esse tipo de iniciativa sendo replicada nos nossos municípios, né? E sendo esse case que, se tudo der certo, também vai virar um modelo de programa de política pública de juventude para ser executado em todos os estados, em vários municípios, e pode ser executado até a nível nacional. É muito importante mencionar que a juventude, apesar da dificuldade de incidir na política, de ocupar os espaços, a juventude ela não quer só fazer política de juventude, ela quer fazer política. Ela quer ocupar espaço, ela quer poder protagonizar, sabe? Ser os quadros do amanhã. A gente quer poder ser os quadros do amanhã e transformar a realidade
da maneira que nós, trabalhistas, né, ideologicamente formados dentro de um modelo de pensamento desenvolvimentista, nacionalista, a gente entende como melhor para o Brasil. É muito bom, muito engrandecedor ver esse programa se consolidando dentro do município, ver a confiança que um gestor tão experiente como o Rodrigo tem em colocar um jovem como você, João, à frente desse desafio, te dando legitimidade, te dando espaço e te dando capacidade de articulação dentro da própria coordenadoria, né? A gente vê nos municípios, acompanhando aí nesse encontro de gestores que a gente tem participado, que muitas secretarias, muitas coordenadorias, muitos departamentos de juventude não têm orçamento próprio, dependem das secretarias, dependem de níveis de articulação dentro dos seus municípios que muitas vezes inviabilizam a própria execução das políticas públicas. Realmente dá esperança, assim, é renovador ver como que essa responsabilidade, ver como que isso, bem aplicado, pode trazer frutos diretos e incidir no dia a dia e na vida de milhares de jovens. Bom, eu gostaria de pedir para você dar um recadinho final para a nossa juventude, para todo mundo que tá assistindo, e para que os nossos jovens não percam a esperança de acreditar na política como solução, como forma de resolver os problemas da nossa sociedade. Bom, basicamente é isso, para finalizar, companheiro. Olha, é uma honra muito grande para mim ter essa responsabilidade. Eu que sou cria da JS, da Juventude do PDT, ter essa confiança, esse respaldo para tocar uma política tão ambiciosa e que vai mudar a vida de muitos jovens, de milhares de jovens. E eu acho que a nossa juventude, ela precisa se voltar para debater política pública, porque nós temos um legado incrível de política pública com foco nos jovens, né? Desde a época do Brizola, dos CIEPs, né? Os discursos que sempre fez, né? O investimento que sempre foi feito, seja em Fortaleza, seja em outros estados e municípios. E é fundamental que a gente volte a debater isso e se torne o grande partido, a grande juventude da política de juventude do nosso país. Eu vou ter esse foco, investir no jovem, que é o futuro do nosso país, é o caminho. Eu acho que a esquerda também, em vários aspectos, está perdendo essa corrida contra a direita. E eu acho que é fundamental que a gente aproveite essa oportunidade e nosso legado, que é a nossa maior força, para transformar a vida dos jovens e trazer os jovens para se interessar pela política, sem ser pela política nefasta do bolsonarismo, da extrema-direita. Bom, gente, muito obrigada pela participação, pela visualização de vocês. Muito obrigada, João. É uma honra tê-lo aqui. E é isso. Até a próxima.